Ele virá. Uma série de 4 mensagens pensadas para o Advento, período em que as igrejas cristãs em todo o mundo olham para a vinda de Jesus, quer a sua primeira vinda, quer a segunda. Ele virá, é a promessa de que ele voltará. A série se propõe a olhar os textos proféticos do calendário litúrgico para o Advento e neles meditar sobre a promessa da vinda de Jesus. E ao olhar para as promessas, lançaremos nossos olhos para o cumprimento delas e também para como elas se relacionam conosco. Nós começamos esta série com a mensagem Ele virá trazendo renovo. O texto para a meditação está no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, do verso 14 ao 16. Jeremias, capítulo 33, do verso 14 ao 16. Eu farei esta leitura na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na Bíblia que você tem em mãos. Jeremias 33, de 14 a 16. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. O texto que nós lemos faz parte do terceiro bloco literário do livro do profeta Jeremias. Nele, o profeta apresenta diversas palavras de salvação para Judá e Israel. Especificamente, o capítulo 33 apresenta a promessa do renovo e da justiça para Judá e Israel. Nós cristãos, quando olhamos para os versos 15 e 16, identificamos ali a pessoa de Cristo Jesus. A promessa da vinda do renovo justo ecoa em Judá como a promessa de que o Império Babilônico passaria. Não só ele, mas todo e qualquer império passaria. Chama-nos a atenção o destaque dado por Jeremias a questões como justiça na terra, salvação e segurança. Tais afirmações nos colocam diante da visão de um profeta que sofreu com os rumos que seu povo tomara e que pastoralmente sofria por ver o rebanho de Deus se perder daquela forma. O profeta Jeremias foi contemporâneo dos últimos 5 reis de Judá. Nas 4 décadas de atuação, de 627 a 585 a.C., Jeremias presenciou fatos marcantes da história de Judá. A centralização do culto pelo rei Josias, o declínio do Império Assírio, a ascensão do Império Babilônico, a investida do Egito tentando bloquear essa ascensão do Império Babilônico, a conquista de Jerusalém e sua destruição. Por 40 anos, Jeremias atuou em Judá e por 40 anos ele foi ignorado pelo seu povo. Ele os exortava a agir, mas ninguém se movia, ninguém dava ouvidos. Jeremias era pobre. Segundo o relato do capítulo 16, ele manteve-se celibatário e sem filhos. E ele fez isso por conta da visão que ele tinha, de que a vida não seguiria adiante, porque haveria justiça tamanha que o povo não resistiria. Se pudéssemos cunhar uma frase para definir Jeremias, nós diríamos que a pregação determinava a sua vida. Por causa dela, Jeremias foi perseguido por sua própria família, maltratado, preso e deportado. Sofria invariavelmente sozinho,
mesmo tendo ao lado Baruque, um amigo e companheiro. Ao ser deportado para o Egito, não se teve mais notícia nem vestígio de Jeremias. Ao longo de sua vida solitária, Jeremias proclamou as mensagens de Deus, anunciou a nova aliança e chorou amargamente sobre o destino da nação. Olhando para este panorama de Jeremias, nós conseguimos compreender as promessas feitas nos versos 14 e 16. Vamos então olhar para essas promessas. A promessa de renovo. Vamos entender o cumprimento dessa promessa. E vamos principalmente ver o que essa promessa tem para nós hoje. A promessa do renovo. Um renovo justo. A promessa se apresenta como um abrir de horizontes diante da calamidade iminente em Judá. Jeremias olha para a realidade de seu povo e vê que a mão do Senhor pesará sobre ele. Jeremias, ao longo de sua profecia, aponta o erro dos reis, dos sacerdotes e da nação como um todo. Não como jogar a culpa no outro. E não há como fazer, porque todos pecaram. Absolutamente todos se desviaram do caminho do Senhor. Todos se omitiram diante da necessidade de obediência e de fidelidade. Por 40 anos Jeremias prega. Por 40 anos a voz de Jeremias entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas ao contemplar toda a maldade que o povo vivia, e ao ver que o império se levantava contra Judá, Jeremias olha para este cenário e passa a ver a justiça de Deus e o renovo que ele trará. A promessa não é vã, a promessa é de Deus. Justiça, salvação e segurança são mais que promessas diante de uma calamidade. São antes uma realidade da qual o profeta se apropria, mesmo contemplando a injustiça, a perdição e a insegurança por toda a parte. Diante da infidelidade do povo, Jeremias vê levantar uma nação ainda mais forte e moralmente sanguinária que os assírios. É a Babilônia, a temida Babilônia, a tão falada Babilônia, que surge como uma amarga realidade para o povo de Judá. É o profeta Abacuque, do qual eu gosto muito, contemporâneo de Jeremias, que nos dá uma dimensão do poder bélico do Império Babilônico. Diz o profeta Abacuque: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Um exército que marcha pela largura da terra. Imagine você num campo, olhando o horizonte, e todo o horizonte tomado de exército. E imagine este exército vindo em sua direção. E por onde esse exército passa, o que sobra atrás dele é destruição. Uma nação que marcha pela largura da terra e que faz a sua própria justiça. É esta nação que vem para invadir Judá. É este poderio bélico que, moral ou imoral, Jeremias contempla se aproximar e ver este poderio bélico em ação. É diante da devassidão que Jeremias proclama a promessa do renovo justo. Mas essa promessa se cumpre. O renovo justo é um termo messiânico. Este termo aponta para o fato de que o último ungido da linhagem de Davi seria perfeitamente justo. A importância deste termo na literatura profética pode ser vista no uso que os profetas fazem dele.
Zacarias 6,12 usa este termo como parâmetro de justiça ao se referir a Josué e Zorobabel. Diga-me que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. O profeta Isaías usa o termo por duas vezes. Uma em Isaías 4,2, quando ele diz: naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. E outra em 11,1, um texto bastante conhecido: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Este renovo que virá da linhagem de Davi já veio, e seu nome é Jesus. Os evangelistas se esforçaram por nos mostrar como Jesus descende da linhagem de Davi. A promessa de renovo justo é mais uma promessa do Antigo Testamento, que nós cristãos olhamos para ela e contemplamos ali a imagem de Cristo. Mas olhamos para ela e podemos afirmar categoricamente: Jesus de Nazaré é um renovo justo, que faz o que é justo e certo na terra. Jesus veio para trazer a justiça, salvação e segurança para cada um de nós, e Ele faz de maneira definitiva. Jesus vem para trazer justiça diante da ganância e egoísmo do povo. Jesus vem para trazer salvação de maneira eficaz e definitiva, rompendo com o domínio do pecado e vencendo a morte. Jesus vem para trazer segurança àqueles que se encontram perdidos em seus medos e anseios, e nos dar a certeza de que pertencemos a Ele. Tais promessas não são apenas palavras vazias, elas se cumprem em nossas vidas hoje. A promessa é para hoje. Mas como entender a promessa de Jeremias hoje? Se Jesus veio e cumpriu tal promessa, qual a relevância destes versos para as nossas vidas? Nós devemos olhar com a esperança que o advento pede de cada um de nós. Olhamos para o cumprimento dela no nascimento de Jesus, sua vida e obra, e olhamos para ela com os olhos fitos no futuro, vivendo a promessa diária de que Ele virá. Em uma sociedade onde cada um faz a sua própria justiça, onde os mecanismos legais são manipulados por forças do poder financeiro, nós olhamos para a promessa do renovo justo, vivendo a justiça de Deus em nossas vidas e principalmente sendo justos uns para com os outros. Você já agiu com justiça hoje? Foi justo ao falar e agir com as pessoas ao seu redor? Ou só ficou a criticar e falar mal, ao invés de procurar a pessoa e se resolver com ela, como diz a palavra de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo? Você procurou resolver as questões de injustiça que você vive, que você presencia? Porque a justiça de Deus se manifesta em nossas vidas. E nós vimos isso ao longo das duas mensagens do livro do profeta Obadias, nos últimos 2 domingos. O quanto essa justiça se faz presente. E nós, muitas vezes, nos omitimos em fazê-la, em vivê-la, em experimentá-la. Achamos que é um poder externo agindo em nós. Não é a mão de Deus, é a justiça de Deus. E a justiça de Deus vem sobre a minha e a sua vida para olharmos as situações de injustiça e não nos calarmos. A voz profética que antes dizia: virá o renovo justo, hoje diz: o renovo justo veio e nós vamos viver esta justiça agora, hoje. Em uma sociedade onde o prazer pessoal e o interesse próprio vem em primeiro lugar, nós olhamos para a promessa de salvação como convite a falar de Cristo para nossos amigos e parentes. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. Nós viveremos em segurança porque somos salvos. Mas somos salvos. Tem essa certeza no seu coração? Você tem?
Uma vez salvos em Cristo Jesus, nós precisamos ter a coragem de proclamar a salvação. Coragem. Coisa que parece que a gente perdeu o jeito de fazer. Parece que a gente não sabe mais. E aí, quando a gente prega o Evangelho, quando a gente confronta com o Evangelho, quando a gente coloca a mensagem do Senhor diante dos nossos olhos, e essa mensagem diz: proclama a salvação em Cristo Jesus, porque foi para isto que eu te chamei, a gente fica perdendo tempo com falatórios inúteis, atividades que só servem para encher os nossos egos. E a gente se esquece que nós somos chamados para anunciar a salvação. A pergunta é velha, a pergunta é antiga, a pergunta é fora de moda, mas ela precisa ser feita. Você já falou de Cristo para o seu parente? Você já falou de Cristo para o seu amigo? Você já falou de Cristo para o seu vizinho? Já? Já anunciou a salvação em Cristo Jesus? Ou ficou perdido em falatórios inúteis? Discutindo detalhes? Falando coisas que nada acrescentam ao reino de Deus? Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós planejamos, é para anunciar o Evangelho, é para pregar a mensagem da salvação. Você tem feito isso? Em uma sociedade imersa na insegurança, quer pública, quer privada, olhamos para a promessa de segurança em Cristo Jesus e a vivemos. Não é apenas um olhar para o crime que toma conta de nossa sociedade, mas principalmente para a violência física, emocional e espiritual a que estamos sujeitos. Em Cristo Jesus não há espaço para insegurança. Diz João na sua carta que no amor não existe medo. Antes do perfeito amor, lança fora o medo. Não há espaço para medo, não há espaço para segurança, porque em Cristo Jesus nós temos força e direção para combatermos a violência. E nós combatemos a violência com a mensagem da cruz, com a mensagem da vitória da vida sobre a morte, a mensagem que nos convida a uma nova vida. Não há insegurança para aqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Concluindo, Ele virá trazendo renovo. Sim, Jesus voltará. E é exatamente isso que celebramos quando comemoramos o Advento. As velas, a palavra, as canções apontam para a vinda de Jesus. E ao contemplar esta vinda, nos lembramos que Ele veio e cumpriu a promessa feita em Jeremias. E ao contemplar o cumprimento da promessa, nos lembramos que Ele voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em Cristo Jesus as promessas se cumpriram. Não há mais a espera estática pelo cumprimento delas. Antes, há a possibilidade de se viver a promessa de maneira eficaz. Jesus já cumpriu a promessa para que vivamos essas promessas em nossas vidas. Justiça, salvação e segurança são o renovo de Deus para nós. De que adianta se dizer cristão e não agir com justiça? De que adianta vir à igreja, cantar louvores e não viver a salvação falando de Cristo a todos? De que adianta sair da igreja para um mundo inseguro e não testemunhar o poder pacificador e transformador de Cristo Jesus? O que você faz aqui, se você não vive o que canta, o que lê, o que ouve, o que se é dito aqui? A promessa de renovo justo vem nos dar a direção de como viver a nossa fé dia a dia, de acordo com a vontade daquele que é a nossa esperança e vida, Jesus. Hoje, olhamos para o profeta Jeremias e compreendemos que o renovo justo vem para nos ensinar a viver a justiça, salvação e segurança. Tais realidades só podem ser vividas por aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas.
e reconhecem nele este renovo justo, aquele que veio para nos dar vida e que virá para nos estabelecer plenamente em seu reino. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele virá.